O medo se ergueu, a mente coroada, a escuridão buscou um pacto forjado onde a luz esmoreceu. A voz da citra, o silêncio quebrou. O vidente das nações, com os olhos vendados, marchou sobre a terra de intentos cruzados. Mas o Dibur pertence somente a Elohim. A palavra é a espada que rasga o confim, onde a maldição tentou a alma tocar. A benção de Hashem fez a tenda brilhar. Na estrada estreita o anjo parou, a espada de fogo o caminho guardou. Intelecto soberbo de nada serviu, foi a besta da terra que o sagrado sentiu. A boca se abre, a matéria proclama que a verdadeira visão não nasce da fama. O ego desaba perante o esplendor, a ilusão se dissolve no fogo do Criador. Pois o Dibur pertence somente a Elohim. A palavra é a espada que rasga o confim, onde a maldição tentou a alma tocar. A benção de Hashem fez a tenda brilhar. O Hale Hayakov, olhando do alto a fenda, não achou a estrutura da alma. O Narandrei se elevou. As Klipot recuam, não podem entrar nas moradas sagradas que aprenderam a se guardar. O feitiço que cai, a palavra que muda, a luz de Elohim é a força que ajuda. A tenda está firme, o povo de pé, o silêncio do deserto consagra a fé. Silei Moav, Haparakam, Seromeutar, Rashera, Brit Notzra, Haordar, Kola Sitra, Raet Hasheket, Shavar, Rosei Agoim, Beinaim, Ivrot, Sadal, Hares, Bekavanot, Sarot, Arhadibur, Shayar, Rak Lelokim, Hamilai Rerev, Korat Guvulim, Eiran שהכלל נשתח לגעת בנשמה, ברכת השם מאירה את האוהל. בדרך הפרח המל הרמת, ררבשת השביל שמרה, הסרל היהיר לא הועיל דבר, רק בהמת הארץ את הקודש רשע. הפה נפטר הרומר מרי שריעה אמיתית לא נולדת מגובה. האגו קורס מול ההוד השליה, במוגבש הבורא. הדיבור שייך רק לאלוקים, המילי ררב קורת גבולים. הירן שהכלל הנשתח לגעת בנשמה, ברכת השם הירו את האוהל. מה טובו אוהלי יעקב, מבט מלמעלה צדק לא מצא, מבנה הנפש הנרמרי התעלה. הקליפות נסוגות לא יכולות להיכנס במשכנות הקדושים של
שלמדו להישמר, הכישוף נופל, המילה משתנה, אור אלוקים הוא הקור שעוזר. האוהל יציב, העומד שקט, המדבר מקדש את האמונה. Vamos imaginar o seguinte cenário, pessoal. O maior hacker do planeta, um gênio absoluto que é capaz de invadir qualquer sistema ultra seguro, está lá no meio de uma operação massiva. E, de repente, ele é completamente neutralizado. Mas não por um supercomputador quântico ou tipo um firewall militar de última geração. Ele é derrotado por uma simples bússola analógica de plástico. Nossa, sou quase absurdo, né? Totalmente absurdo. E a gente tem muito essa tendência de acreditar que a extrema sofisticação sempre, invariavelmente, vence a simplicidade. Sem dúvida. Existe uma presunção quase que automática de que o intelecto afiado e super complexo enxerga a realidade de uma forma muito mais clara do que a base material e instintiva. A gente sempre associa o conhecimento superior a uma visão inabalável. Exato. E é bom quem está ouvindo guardar bem essa imagem do hacker sendo desbancado pela bússola, porque a nossa investigação de hoje foca exatamente nesse paradoxo. Ah, eu sou fascinada por esse tema. É incrível, né? Nós vamos fazer uma análise bem profunda de um conjunto fascinante de textos milenares, todos baseados na Parashat Balak. E para nos guiar nessa jornada, a gente tem os ensinamentos profundos do Moran André Klim Rosa e da escola Kibel Torah Missinaya. E é importante lembrar que tudo isso está ancorado no Zohar, que é basicamente o texto fundamental da Kabbalah. Perfeito. Então a nossa missão hoje é decodificar um embate épico. É o momento exato em que a pureza da estrutura de Israel sofreu um ataque massivo da Sitra Ahra. E para quem não está tão familiarizado com a terminologia, Sitra Ahra se traduz literalmente como o outro lado. O outro lado, tipo, a oposição. Isso, dentro da estrutura cabalística, digamos assim, é a energia bruta da impureza, da negatividade e da fragmentação. Tá. E essa energia ganha um rosto na história através de uma aliança muito, mas muito bizarra entre duas figuras. Balaque, que é o rei de Moabe, e Bilam, que os textos descrevem como um feiticeiro formidável. Formidável e bem perigoso, diga-se de passagem. Sim. Mas olha, logo de cara, lendo o material, fica muito claro que isso não é só um simples conto de fadas sobre reis e magos. Sabe, é quase um manual técnico sobre como a mente humana entra em colapso por causa do próprio ego. É a anatomia de um desastre interno, praticamente. Exatamente. Mas vamos começar pelo início dessa aliança. O texto diz que Balaque vê o povo de Israel avançando. E ele nota que armas físicas obviamente não seriam suficientes. O que exatamente Balaque faz quando ele percebe que espadas e flechas são totalmente inúteis? Então, Balaque é movido por um terror existencial gigante. O texto sagrado diz Vaiar Balak, que significa e viu Balaque. O que ele vê não é apenas um exército normal, sabe? Ele vê algo a mais. Isso. Ele percebe uma estrutura espiritual impenetrável. E nesse desespero absoluto, a Kabbalah explica que ele canaliza uma força chamada Gevurah. Gevurah. Isso tem a ver com o rigor, certo? Exato, rigor. Mas como que o rigor, que é uma coisa estrutural, se torna uma arma de ataque? Aí que tá. É fundamental entender esse mecanismo. Na árvore da vida cabalística, a Gevurah é a força do rigor, da restrição, dos limites. É uma força essencial no universo. Ah, tipo a gravidade ou algo assim? Quase isso. Pensa num rio. Sem limites, um rio inunda uma cidade inteira e destrói tudo. Com limites, com margens bem definidas, ele gera energia, ele dá vida. Entendi. Faz todo sentido. Mas quando essa força de Gevurah é descolada da compaixão e acaba sendo banhada pelo medo absoluto e pelo ego do Balaque, ela se corrompe. Ela vira destruição pura. Exatamente. É como um sistema imunológico que de repente enlouquece e começa a atacar o próprio corpo.
Balak percebe que ele precisa canalizar essa energia destrutiva para derrubar o escudo metafísico de Israel. Só que tem um problema. Qual? Ele não tem habilidade técnica para fazer isso sozinho. Ah, então é aí que entra o Bilão. Perfeitamente. Pelo que as fontes mostram pra gente, o Bilão não é um mero ilusionista de feira. Os sábios até chamam ele de o anti-Moisés das nações. Ele tinha um acesso real às engrenagens do universo, né? Um acesso profundo e cirúrgico. Deixa eu ver se eu consigo fazer um paralelo com aquela nossa ideia do início. O Balak seria tipo o CEO corrupto e desesperado de uma corporação. Ele quer destruir a concorrência a qualquer custo, mas ele não sabe programar uma linha de código. Boa analogia. E aí o que ele faz? Ele vai lá na Deep Web, no submundo, e contrata o hacker mais perigoso que está disponível no mercado, que é o Bilan. Nossa, a analogia funciona perfeitamente. Mas a forma como o Bilan, entre aspas, hackeia a realidade é o que torna tudo isso tão denso. Bilan acessava os mundos espirituais através do que a Kabbalah chama de klipot. Klipot. Isso significa cascas, certo? Exato, cascas ou envoltórios. Para você ter uma ideia, imagina que a luz divina, a verdade pura, está sempre tentando descer para o nosso mundo de forma direta. Tá, acompanhando. As clipots são como camadas de isolamento, ou até parasitas que envolvem essa luz, ocultando ela e drenando a energia dela. O Bilan não se conectava com a fonte luminosa de uma forma pura e limpa. Ele operava manipulando essas cascas de negatividade. E a ferramenta primária dele, tipo o código-fonte desse hacker, era o Dibur, né? Isso. O poder da fala. Precisamente, o Dibur. Que é essa capacidade de verbalizar algo e isso literalmente alterar a matéria, certo? Isso mesmo. Ele tinha um conhecimento cirúrgico dos instantes exatos de rigor cósmico. Ele sabia em que milissegundo o universo estava mais propenso à severidade. Caramba, no milissegundo? Sim, e nesse momento exato, ele usava o Dibur, a fala, para inserir um código malicioso, digamos assim. Uma maldição que ia se manifestar fisicamente. É muito poder. Demais. O Zohar detalha essa aliança sinistra, dizendo que Balak se levantou e se uniu a Bilan. É literalmente a união da intenção maliciosa de um com a capacidade de execução do outro. Tá, olha só, vamos destrinchar isso melhor. Porque as fontes mencionam que essa fusão entre os dois gera um, abro aspas aqui, curto-circuito espiritual. O texto usa o termo Nahanhe. Isso, Nahanhe. Então, como que uma aliança entre duas pessoas causa uma pane sistêmica numa alma? Quais são as engrenagens físicas ou metafísicas que estão girando aqui? Eu fiquei bem curioso com isso. Essa é uma das partes mais sofisticadas que a gente encontra no Zohar. O termo Nahanhe é um acrônimo para os 5 níveis da arquitetura da alma humana. Tá. São eles: Nefesh, Ruar, Neshama, Hayá e Yehidá. Pensa nisso como uma grande torre de transmissão. Uma torre, ok. Nefesh é a base material, o instinto vital. O Ruar já é o nosso centro emocional. E a Neshama é o intelecto superior. E os outros dois? A Hayá e a Yehidá são tipo as antenas parabólicas lá no topo, que nos conectam diretamente com o infinito, com o Criador. A luz precisa descer perfeitamente alinhada por essa torre inteira. Certo. E onde que ocorre o tal do curto-circuito que o texto fala? O curto-circuito acontece no momento exato em que o ego incha. Ah, o ego. Sempre ele. Sempre. Quando o intelecto brilhante do Bilan se funde ao medo e ao ódio do Balak, a Neshama, que é a mente, se corrompe completamente. É como se um vírus infectasse o andar do intelecto ali na torre. Nossa. Em vez de permitir que a luz divina das esferas superiores flua pacificamente até a base material, a mente arrogante simplesmente corta os fios. Ela se isola do resto da estrutura. Então o indivíduo ainda tem um poder intelectual gigantesco. Ele ainda articula, ele ainda fala muito bem. Mas essa fala não carrega mais vida. Ela carrega apenas o vazio das clipot. O sistema inteiro da pessoa entra em colapso, porque a mente acha que não precisa mais da fonte. Olha, isso é assustadoramente atual.
é aquele perigo gigante de você possuir um intelecto brilhante, uma enorme capacidade de comunicação, mas com a intenção totalmente apodrecida pelo ego, sabe? Com certeza. A gente vê isso o tempo todo. E isso nos leva diretamente para a estrada na história. Porque o Bilan monta no cavalo dele, quer dizer, ou melhor, na jumenta dele, né? Sim, a famosa jumenta. Ele tá lá se achando o grande mestre do universo, pronto para destruir Israel com um simples comando de voz. Mas aí a narrativa dá uma guinada muito surreal. É um momento maravilhoso em que a arrogância encontra o seu próprio ponto cego. Bilan tá a caminho e, de repente, a estrada é simplesmente bloqueada. O texto diz que um anjo do Criador, que é uma manifestação de pura justiça e rigor, tá parado no meio do caminho com uma espada desembainhada. Mas peraí, deixa eu dar uma pausa aqui. Eu preciso questionar isso. O cara é conhecido como o vidente das nações. Ele é o grande mestre de ler as entrelinhas cósmicas. E ele simplesmente não enxerga o anjo na frente dele. Não enxerga nada, fica completamente cego para a realidade. E ele continua espancando a jumenta para ela andar? E a grande ironia de tudo isso é que a jumenta vê o anjo. Exato. A jumenta vê. A gente está falando aqui de alta metafísica, do Zohar, dos códigos mais profundos do universo. E a defesa final, o grande contraste da história, é um animal de carga. Isso não faz o Bilan parecer, sei lá, um vilão cômico de desenho animado? Como que uma imagem tão mundana se sustenta num texto que é tão profundo? Que revela o mecanismo oculto da história. Como assim? A humilhação do Bilam não é cômica por um acaso. Ela é uma demolição estrutural do intelecto corrompido. Na análise cabalística das raízes do hebraico, tudo faz um sentido perfeito. A palavra para jumenta é Hamor. Hamor. Isso. E Hamor compartilha exatamente a mesma raiz da palavra Homer, que significa matéria ou materialidade bruta. Ah, então não é só uma jumenta passeando por ali. É a própria representação da matéria física desprovida de qualquer sofisticação. É a nossa bússola de plástico da analogia lá do começo. Exatamente. A bússola analógica não tem ego. Ela não tenta interpretar nem dominar o campo magnético. Ela apenas reage a ele de forma natural. Faz todo sentido. O Bilam estava tão cego pelas próprias projeções intelectuais dele, ele estava tão afogado na necessidade de manipular o mundo através das clipote, que a mente dele bloqueou a realidade que estava ali imediata. O intelecto orgulhoso projeta tantas ilusões e defesas que cria um ponto cego impenetrável. É isso, a matéria pura, o Homer, não tem filtros de arrogância. A jumenta simplesmente percebe a presença divina pura que está ali bloqueando a via. Isso muda tudo na interpretação. É a falha sistêmica do supercomputador superaquecido, enquanto o termômetro analógico mais simples está lá, funcionando perfeitamente. Perfeito. E fica ainda mais dramático porque o criador não apenas faz o animal parar. O texto traz um detalhe que é muito crucial. Ele abre a boca da jumenta para ela falar com o Bilan. O Vaiftar Hashem et pi ahaton. Considerando que o grande hack do Bilam era o Dibur, o controle da fala, isso deve ser tipo o maior tapa na cara metafísico possível, né? Sem dúvida, é a anulação completa do poder dele. O Bilam acreditava fielmente que o Dibur era uma ferramenta exclusiva dele, sabe? Um talento gerado pelo próprio intelecto formidável dele. Ele se achava o dono do código. Totalmente. Então, ao fazer a matéria bruta, um animal irracional verbalizar verdades espirituais muito mais profundas do que as que o Bilam conseguia processar, a mensagem é implacável. É um choque de realidade. O Criador está basicamente mostrando para ele: o poder da fala não pertence a você. Eu posso dar os direitos de administrador desse sistema para um animal de carga num piscar de olhos se eu quiser. O dom de criar realidades com as palavras pertence unicamente ao fluxo divino e não à arrogância humana. É muito impressionante pensar na mecânica disso tudo. Mas olha só, mesmo depois de ser completamente desmoralizado pela própria condução dele, o Bilam não desiste, né? Ele é teimoso. Muito teimoso. Ele insiste na missão. Ele ainda tenta cumprir aquele contrato de sabotagem com o Balak. E aí o texto diz que ele vai até as montanhas que cercam o acampamento de Israel. Como que ele tenta executar o ataque desse ponto de vista mais alto? O que ele faz na prática? Bom, ele muda de tática.
Como o intelecto dele falhou feio na estrada, ele passa a procurar uma vulnerabilidade arquitetônica no alvo. O Bilan tenta aplicar o que a tradição chama de Ain Hara. O famoso mal-olhado. Isso. Mas a gente precisa entender o Ain Hara não como uma simples inveja ou uma energia negativa abstrata que alguém joga em você. Mecanicamente, é como um feixe de ressonância. Um feixe de ressonância, como assim? Imagina um copo de cristal. Se ele tem uma microfissura, por menor que seja, uma frequência sonora específica pode fazer ele despedaçar inteiro, certo? Certo, a ressonância quebra o vidro. O Ain Hara funciona varrendo o alvo, procurando justamente essa microfissura energética. Pode ser uma falha ética, uma fofoca interna na comunidade, uma falta de união, um ego inflado. Ah, entendi. E se tiver essa rachadura? Se houver a menor rachadura, a negatividade do Bilan entra por ali e destrói tudo de dentro para fora. Então ele está lá, literalmente escaneando o acampamento de Israel, lá do alto da montanha, tentando achar um pixel defeituoso na malha da sociedade deles. E o que ele vê quando ele olha para baixo? A fonte nos diz que ele observa a disposição das tendas. A forma como as famílias de Israel viviam no dia a dia mesmo. E ele nota um detalhe que destrói todo o plano dele. Que detalhe? Ele percebe que não havia uma única porta de tenda virada diretamente para a porta da tenda do vizinho. Peraí, planejamento urbano. Basicamente. Como que o simples fato de uma porta não olhar para outra impede um ataque metafísico de nível de aniquilação? Qual é a relação causal aqui? Porque para mim parece um salto muito grande. A relação é o domínio do ego no nível mais cotidiano e mundano possível. Aquela arquitetura física refletiu uma consciência coletiva inquebrável. O simples fato de você não direcionar sua porta para o interior da tenda alheia significa o respeito absoluto pela privacidade do outro. Nossa, isso é profundo. É o controle supremo da curiosidade e do julgamento, que, convenhamos, são os alimentos favoritos do ego. Onde não há intrusão, não há julgamento. E onde não há julgamento, não há atrito. Ou seja, não tem a microfissura no cristal. Exato! Sem intrusão no espaço alheio, o Ain Hara bate numa parede lisa e totalmente intransponível. É a ausência total de portas de entrada para Sitra Haha. Incrível. E o Zohar aprofunda isso explorando a exclamação involuntária do próprio Bilam. O que ele fala? Quando o ataque dele falha e bate nessa parede lisa, a energia retorna direto para a garganta dele e ele é forçado a proferir uma bênção em vez de uma maldição. Ele diz: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas habitações, ó Israel. E Jacó e Israel, tendas e habitações. Tem uma dualidade muito específica nesses termos, né? Como que essas duas palavras explicam o bloqueio do ataque? É muito bonito isso. Na Kabbalah, esses nomes representam dois estados de operação da mesma estrutura. O nome Jacó está ligado ao calcanhar, à terra, ao trabalho diário, à restrição humilde. Representa justamente as tendas. A base material, digamos assim. Material onde a ética cotidiana acontece. É o simples ato de não espionar a vida do vizinho. Já Israel representa a linha reta em direção a Deus, a transcendência, a conexão cósmica. Representa as habitações divinas elevadas. Faz todo sentido. É a mesma mecânica do Nahan Rei que você mencionou lá no começo, só que numa escala social. A fundação material sustenta a antena parabólica lá em cima. Precisamente. A grande lição estrutural aqui é que não é possível sustentar a luz cósmica lá do nível Israel sem o respeito ético mais básico do nível Jacó. As pessoas esquecem muito disso, né? Demais. As pessoas frequentemente querem hackear a espiritualidade. Elas buscam grandes revelações cósmicas, meditações super avançadas, acumulam muito conhecimento, mas se nas tendas delas, no dia a dia, elas destroem a privacidade e a honra do outro, todo o sistema delas é invadido pelas clipote. A barreira intransponível que o Bilan encontrou não foi uma mágica, sabe? Foi o resultado físico de milhares de pessoas vivendo com recato e respeito mútuo. E, olha, para mim o mais incrível de tudo isso é o desfecho físico dessa energia toda. Porque o Bilan chegou a lançar o código malicioso. A energia destrutiva já estava em movimento, vindo na direção do acampamento. Tava lá, a todo vapor. Mas quando essa força bateu naquele firewall de ética que foi construído por Israel, ela não apenas evaporou e sumiu. O Zohar diz que o Criador ativamente
converte a maldição na bênção mais poderosa possível. Sabe por quê? Por quê? Porque a energia precisa ir para algum lugar. A física diz isso também. Exato. Quando a força brutal do medo e do ego, que foi gerada pela aliança do Balak e do Bilam, colide com uma estrutura totalmente selada pela pureza, ela não consegue penetrar para baixo, então ela é forçada a subir. O efeito rebote. Isso. E ao retornar à fonte, a soberania de Elohim purifica essa energia e a devolve como proteção e luz. É a demonstração final de que nenhuma negatividade externa tem jurisdição sobre um indivíduo ou uma comunidade cuja arquitetura interna, o seu Nahan Rei, está firmemente ancorada em intenções puras e ações éticas. A maldição é reciclada e vira combustível. Que maravilha! Essa exploração hoje foi simplesmente brilhante. A gente viu o intelecto corrompido, personificado por Balak e Bilam, gerando uma pane completa no sistema espiritual porque desconectou o rigor, a Gevurá, da verdadeira intenção construtiva. Com certeza. E a gente viu como a matéria pura e humilde, a famosa jumenta da história, não possui os filtros cegantes do orgulho, e por isso mesmo ela enxerga a realidade cósmica de uma forma muito mais nítida que a arrogância intelectual. É uma lição de humildade gigantesca. E por fim a gente entendeu o mecanismo exato do escudo, né? A disciplina diária de manter a sua atenção no próprio caminho e respeitar a tenda do vizinho constrói uma muralha energética que nem o feiticeiro mais perito do mundo consegue romper. O Criador reina de forma absoluta sobre todas as forças, convertendo o ataque lá do outro lado em bênção e luz cura. E esse é o convite mais importante dos nossos sábios. Quando a gente se depara com cenários aterrorizantes ou energias negativas imensas ao nosso redor, a solução nunca é combater o ego com mais ego. Claro. Ou tentar forçar a barra pela manipulação das coisas. A solução é alinhar as nossas tendas. É garantir que o nosso dibur, a nossa fala, não crie essas microfissuras através das quais a negatividade possa entrar. E, acima de tudo, enxergar a luz oculta, sabendo que toda resistência externa existe apenas para ser elevada e transformada a nosso favor. Essa ideia do alinhamento diário resolvendo problemas de nível cósmico é fantástica. E pensando nisso, e pensando também na bússola analógica, humilhando o nosso grande hacker, eu deixo uma reflexão final para quem está ouvindo a gente. A jumenta da história, representando a matéria mais simples, foi o único ser capaz de enxergar os bloqueios e as verdades que a mente sofisticadíssima daquela época ignorou por completo. No nosso ritmo atual de vida, que é super hiperconectado e cheio de informações, quais são as coisas materiais e simples do nosso cotidiano que estão tentando nos transmitir mensagens de rota urgentes? O que elas estão sussurrando, esperando apenas que o volume ensurdecedor do nosso próprio ego seja diminuído para que a gente possa finalmente escutar? Nas sombras de Moabe, o medo se ergueu. A mente coroada, a escuridão buscou. Um pacto forjado onde a luz esmoreceu. A voz da citarra, o silêncio quebrou. O vidente das nações, com os olhos vendados, marchou sobre a terra de intentos cruzados. Mas o dibur pertence somente a Elohim. A palavra é a espada que rasga o confim. Onde a maldição tentou a alma tocar, a bênção de Hashem fez a tenda brilhar. Na estrada estreita, o anjo parou. A espada de fogo, o caminho
guardou. O intelecto soberbo de nada serviu. Foi a besta da terra que o sagrado sentiu. A boca se abre, a matéria proclama que a verdadeira visão não nasce da fama. O ego desaba perante o esplendor, a ilusão se dissolve no fogo do Criador. Pois o Dibur pertence somente a Elohim. A palavra é a espada que rasga o confim. Onde a maldição tentou a alma tocar, a bênção de Hashem fez a tenda brilhar. Natovu Ohalera Yaakov, olhando do alto a fenda não achou. A estrutura da alma, o Naran Rei se elevou. As clipote recuam, não podem entrar nas moradas sagradas que aprenderam a se guardar. O feitiço que cai, a palavra que muda, a luz de Elohim é a força que ajuda. A tenda está firme, o povo de pé, o silêncio do deserto consagra a fé. Bitzilei Moav, Haparat Kam, Serel Miutar, Ripis Rashera, Brit Notzra, Haordar, Kola Sitrara, Et Hasheket Shavar, Rose Agoim, Beinaim Ivrot, Sadal Haaretz Bekavanot Zarot. Arhadibur Shayar, Rak leElokim, המילה היא ררב קורת גבולים. ערן שהכללה נשתה לגעת בנשמה, ברכת השם העירה את האוהב. בדרך הצרה המעלה רמת, ררב אשת השביל שמרה. השעיר אל היהיר לא הועיל דבר, רק בהמת הארץ את הקודש רשע. הפה נפטר, הרומר מריס, שריעה אמיתית לא נולדת מגאווה. האגו קורס מול ההוד, האשליה נמוגה בשבוע. הדיבור שייר רק לאלוקים, המילה היא ררב קורת גבולים. ערן שהכללה ניסתה לגעת בנשמה, ברכת השם נאירה את האוהל. מה טובו אוהלירה יעקב, מבט מלמעלה צדק לא מצא. מבנה הנפש הנרן ראית לה, הקליפות נסוגות לא יכולות להיכנס במשכנות הקדושים שלמדו להישמר. הכישוף נופל, המילה משתנה, אור אלוקים הוא הכוח שעוזר. האוהל יציב, האור עומד, שקט המדבר מקדש את האמונה.